Olá, internautas, e como prometido, então estamos aqui no horário combinado às 20 horas para começar mais uma entrevista com o candidato a prefeito aqui da cidade de Amparo. Participem, mandem as suas perguntas e não se esqueçam, dia 4 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, teremos a transmissão ao vivo do debate, aí sim, envolvendo todos os candidatos a prefeito da cidade de Amparo, que poderão naturalmente defender as suas ideias e irão proporcionar a você aí, eleitor, a possibilidade de fazer a escolha que desejar. Tenho o maior prazer em receber aqui hoje, nessa noite, o candidato Eduardo Canina, que falará conosco aqui sobre educação novamente. É a quarta entrevista desse ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Amparo. Candidato Eduardo Canina, boa noite, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com o senhor. 3 minutos para as suas considerações iniciais para os internautas, para a população de Amparo. Muito obrigado, agradeço imensamente pela oportunidade, que vocês estão nos dando para a gente poder estar aqui para falar um pouco com a população, falar com os internautas sobre o nosso plano de governo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Eduardo Canina, sou candidato a prefeito pelo PTB, número 14. Sou casado há 46 anos com a Ana Maria, pai de 3 filhos. Sou empresário na cidade de Amparo. Sou proprietário da Aliança Imóveis e proprietário do Espaço Barão Eventos. Sou presidente do PTB há 21 anos e gostaria muito de ser o prefeito dessa cidade de Amparo para poder fazer a diferença. Há um ano atrás eu vinha dizendo que eu gostaria de ter uma vice-mulher, porque eu acho que esse ano é o ano da mulher. É o ano da mulher. Além de ser uma mulher, teria que ser uma professora para a gente fazer a mudança, fazer a diferença na educação no município de Amparo. Muito obrigado. Pois bem, candidato, a gente agradece as suas considerações iniciais, reforçando aí, internautas participem, daqui a pouco traremos as suas perguntas para que o candidato possa responder. Lembrando que o nosso tema é educação. Vamos lá, candidato. Iniciarei fazendo diretamente uma pergunta ao candidato. O que significa para o candidato a educação? A educação, eu acho que é um dos programas que nós temos que cuidar com todo carinho. Porque um povo sem educação, ele não é um povo politizado, então ele não sabe distinguir o bom do mal, não sabe distinguir o que é bom para ele, o que é ruim, não sabe no dia a dia agora ver como que está a situação do nosso país. Eu acho que é o primordial para o progresso de uma cidade, de uma nação, é a educação. Eu acho que a educação, ela faz a diferença. O povo educado é um povo mais politizado, é um povo especial. Eu acho que a educação é tudo, né? Bem, candidato, vamos lá então. Vamos à primeira pergunta aqui do nosso pote de pergunta, reforçando que temos aqui 67 perguntas. As perguntas já feitas para os candidatos que estiveram conosco retornam aqui ao pote para que, evidentemente, a gente possa construir as perguntas com base em perguntas totais e que já foram realizadas a todos os candidatos. Ok? Caiu aqui, mas a gente retoma e vamos lá, candidato. Candidato, colaborar para a formação em nível de pós-graduação, em torno de 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência do Plano Municipal de Ensino. Está dentro do Plano Municipal de Ensino. E garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação.
está dentro do Plano Municipal de Ensino. Como que o candidato pretende atender esse requisito que consta no Plano Municipal? Então, a progressão acadêmica, nós estamos pensando em valorizar o professor que faz esses cursos, né? Então, nós vamos cumprir o que determina a lei federal, né? Nós vamos bonificar os professores pela assiduidade e a progressão acadêmica, nós vamos pagar 5% sobre o salário do professor que fizer o curso de progressão acadêmica, e isso ainda estamos estudando se vai ser a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Diante dessa consideração do candidato, né, no plano de governo, candidato, qual o montante esperado, né, diante desses recursos que pretendem ser revertidos, evidentemente, aos professores diante da evolução que o candidato acabou de mencionar? Quanto que está previsto gastar com esse repasse aos servidores, notadamente aos professores? Então, a verba que a gente vai ter para o próximo ano, de 25% para a educação, ela é em torno de 76 milhões de reais, né? Isso além do que vai vir do Fundeb. Então, nós vamos valorizar os professores, nós vamos pagar o bônus que está sendo pago por assiduidade. Talvez até a gente está pensando em esse bônus ser pago junto com o salário, para valorizar ainda mais os professores, e nós vamos cumprir com 5% da progressão acadêmica. Já disse, o valor que nós vamos ter para gastar para a educação é 76 milhões de reais, e eu acho que dá para a gente cumprir com essa meta. Perfeito, candidato. Vamos então a mais uma pergunta aqui do nosso pote de perguntas. Vamos lá, vamos mexer aqui um pouco mais, tá? E vamos aqui colher mais uma pergunta ao candidato Eduardo Canina, ao qual temos o maior prazer em receber essa noite. Candidato, dentro do seu projeto, a integração, né, da escola com a iniciativa privada, como será feita? Então, na verdade, o que nós queremos fazer é uma educação de qualidade, uma educação municipal de qualidade. Então, a iniciativa privada, eu acredito que ela vem, acho que eu olho de bons olhos a questão da iniciativa privada, mas nós não vamos privatizar a educação municipal, não vamos privatizar, e eu acho que em alguns casos nós podemos buscar a iniciativa privada para poder auxiliar na educação, mas não vou privatizar o estudo e não vou privatizar a educação municipal. Tá certo. Candidato, como o senhor vê a relação, né, educação-emprego no nosso município, né? Porque nós sabemos, né, que há uma grande evasão de profissionais que saem da nossa cidade para trabalhar em outras cidades, em outras regiões, né? Em contrapartida, existem muitos profissionais de outras cidades que vêm trabalhar na nossa cidade. Então, notadamente, existe um desequilíbrio nesse ponto, né? O que fazer para equilibrar todo o investimento que o município faz, né, no indivíduo, no sentido de que ele possa, depois, ao longo da sua vida e da sua carreira, manter os recursos que ele vai ganhar aqui dentro do nosso município, gerando riqueza aqui dentro do nosso município e não necessariamente oferecendo para fora, para outras cidades e outras regiões. Como equilibrar a educação e o emprego dentro do nosso município? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o que falta na cidade realmente é oportunidade, né? Está faltando oportunidade para os jovens. No nosso plano de governo, nós vamos fazer parcerias com as ETECs para a gente incentivar mais os jovens
de se profissionalizar e nós vamos trazer para Amparo uma incubadora de empresas de alta tecnologia, que são empresas de pequeno porte e que vai acolher esses jovens que estudam aqui na cidade de Amparo, né? Então nós vamos fortalecer essa parceria com as ETECs e com as faculdades, né? Hoje em dia aqui em Amparo nós temos muita faculdade, além da Unifia, que é uma excelência em educação, nós temos também as faculdades de longa distância, né? E hoje em Amparo deve ter mais 3 ou 4 faculdades, aí Unip e outras faculdades. Então nós vamos buscar parceria com vocês, né, com a Unifia e com essa faculdade, para a gente poder fornecer bolsa de estudos para esses jovens poder aprimorar o seu estudo e ficar aqui na cidade. Então nós vamos fazer essa incubadora das empresas de alta tecnologia e vamos fortalecer a empresa de pequeno e médio porte na cidade de Amparo. Ok, candidato, temos participações aí dos nossos internautas. Vamos à primeira pergunta, candidato, é o Alexandre Ederson Pires de Godoy, residente lá no Jardim Silmar. Um abraço a todo o pessoal lá do Jardim Silmar. Candidato, a pergunta dele é a seguinte: se o candidato pretende implantar o SES em Amparo e qual é a sua opinião a respeito dessa questão? Então, eu acho o seguinte, eu não conheço o programa do SESI. Eu acho que o SESI é muito importante para o município, mas eu não conheço o material didático do SESI. O que eu quero fazer? Eu vou fazer uma comissão dos professores, né, e fazer uma pesquisa entre eles para a gente ver qual é o material didático que mais se encaixa para a gente colocar na rede pública em Amparo. Eu acho que tem vários materiais didáticos e nós podemos escolher um, mas eu quero que isso seja uma escolha de uma comissão dos professores da rede pública. Candidato, temos mais perguntas dos nossos internautas. Vamos a mais uma pergunta. Mais uma vez aí a participação sempre assídua conosco do Emerson Gustavo de Macedo, lá do Jardim Europa. Obrigado, Emerson, pela sua participação aí conosco. O Emerson pergunta, candidato, qual a sua opinião em relação ao método atual de educação na rede municipal? E qual o seu plano para a melhoria desse método pedagógico, método de ensino utilizado hoje no município? Então, eu acho que eu quase que respondi essa pergunta, né? Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que o método hoje do governo é um método antiquado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma pesquisa dentre os professores, fazer uma comissão dos professores para a gente escolher o melhor método para implantar na rede pública em Amparo. Nós queremos uma escola municipal de excelência. Quando o candidato fala em escola municipal de excelência, eu gostaria de saber o seguinte, candidato, até para um exercício de reflexão, todos nós, inclusive dos internautas que estão assistindo, né? Como que o candidato imagina essa escola de excelência? Como que o candidato visualiza uma sala de aula funcionando? Por exemplo, quantidade de alunos, número de professores. Como que o candidato observa, imagina essa dinâmica, pretende implementar essa dinâmica no dia a dia de uma sala de aula, até para os inúmeros professores que certamente estão aí nos acompanhando nesse momento? Então, eu acredito que para você ter uma educação de excelência, primeiro você tem que valorizar o ser humano, valorizar as pessoas que trabalham na educação. Não é somente os professores, todas as pessoas que trabalham, que estão envolvidas com a educação, né? Primeira coisa seria isso, valorizar essas pessoas, a gente ir analisando melhor o plano de carreira e investimentos dessas pessoas e fortalecer a pessoa para ela trabalhar com carinho, trabalhar com amor
para poder dar uma educação melhor para essas crianças. E também a gente investir na escola. Investir na escola com equipamentos novos, com computadores novos e dar condições da professora na sala de aula fazer a diferença. Ok, internautas, continuem aí mandando suas perguntas. Daqui a pouco voltaremos com mais perguntas aí, candidato dos nossos internautas. Vamos a mais uma pergunta do nosso pote de perguntas. Vamos lá, selecionar aqui mais um tema para que o candidato possa aí debater, né, o assunto, falar com os respectivos amparenses que estão nos assistindo. Candidato, ProUni Municipal está previsto em sua proposta de trabalho? Com toda certeza. Como que se daria a implementação do ProUni Municipal, candidato? O ProUni, basicamente o que toca a educação é o ProUni, né? Que além da verba que a gente tem para gastar, o ProUni destina uma verba federal para a gente poder trabalhar com a educação no município. Então nós vamos investir na educação, vamos utilizar o plano do ProUni e vamos fazer uma educação, que nem eu disse a você, de qualidade. Candidato, o candidato tem quantos anos? Me perdoe? 66. 66. Muito jovem, por sinal, né? Então, o candidato... Tem 40, né? 40. Eu tenho 43. 40 na cabeça. Muito 40 bem. na cabeça Muito e bem. 66 de idade. Portanto, nasci em 1954. Isso, muito bem. Então, eu perguntei a respeito da idade porque o candidato tem muita experiência de vida, né? Como que o candidato vê a escola amparense hoje em se comparando com a escola amparense ao longo de todos esses anos, né? O candidato tem filhos, creio que tenha netos também. Tem netos. Né? Como que o candidato enxerga esse cenário, desde a sua escola, candidato, até a escola dos seus netos hoje? Nós evoluímos em Amparo ou não? Ou nós ainda estamos em um processo que precisamos amadurecer muito? Eu acredito que não. Eu acredito que a escola em Amparo é muito boa, né? No meu tempo, por exemplo, era diferente, né? Não tinha computador, não tinha celular, não tinha tablet, né? Então, no meu tempo era diferente. O que diferencia o tempo que eu estudei desse tempo agora era a questão da educação familiar, né? A gente já saía de casa com uma certa educação, respeitava os professores, respeitava o diretor da escola. Às vezes a gente fazia lá uma brincadeirazinha lá, ia para a diretoria, né? Aí o diretor puxava a orelha, mandava para casa, ia com um bilhetinho lá para o pai. Uma vez eu cheguei em casa e falei, pai, a dona Amélia puxou a minha orelha. Ah, puxou, que legal, né? Passou a mão na cinta e deu uma sobe em mim. Aí eu falei, mas peraí, ela puxou minha orelha e ainda estou apanhando? Falei, então, se ela puxou sua orelha é porque você mereceu. Então não quero nem saber o que você aprontou na escola. Você apanhou porque você não podia ter feito coisa errada na escola. Então eu acho que a educação evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Você vê que hoje, por exemplo, eu tenho uma neta com 24 anos, está se formando esse ano em medicina, né? Eu acompanhei bem o estudo dela, né? Desde do pré e até agora que ela está se formando. E é outra cabeça, né? Hoje o estudo é diferenciado, é muito mais importante do que era antigamente, né? Antigamente a gente aprendia o beabá e aprendia a somar um mais um, né? Hoje não. Hoje a tecnologia ela aprimorou muito mais o estudo e eu acredito que o estudo em Amparo não é um estudo de excelência, mas é um estudo muito bom. Ok, candidato, vamos lá, vamos voltar aqui mais uma vez ao nosso pote de perguntas. Internautas, reforçando, mandem as suas perguntas para o candidato Eduardo Canina. Vamos aqui a mais uma questão. Eu vou dessa vez aqui no fundo do pote para colher mais uma pergunta aí ao candidato Eduardo Canina. Vamos lá, candidato. Candidato,
qual importância o senhor dá, né, visualiza para o ensino profissionalizante aqui para o nosso município, né? E quais são as políticas que o senhor pretende implementar nessa área do ensino profissionalizante? Então, no nosso programa de governo, a gente diz bem claro lá que nós vamos fazer parcerias com a Unifia e com as faculdades que aí estão, que é a faculdade aí à distância. E nós vamos buscar fazer parcerias também com as ETECs para trazer mais cursos profissionalizantes para o município de Amparo. Eu acredito que seja muito importante a gente qualificar os jovens para o dia de amanhã, porque nós estamos trazendo essas empresas de alta tecnologia e nós vamos ter que ter pessoas preparadas para trabalhar nessas empresas. Ok, candidato. Temos internautas, Lisiane. Vamos lá, Lisiane, a colaboradora aí que está nos ajudando muito em todos esses dias. Obrigado, Lisiane. Vamos lá. Larissa Furlan, candidato lá do Silvestre 4. O senhor pretende inserir o professor de artes no processo educacional em Amparo, candidato? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque hoje o professor, ele dá toda a aula, todas as aulas e além disso ainda a aula de artes, né? O professor hoje está desgastado, está cansado, é muita carga em cima do professor. Então, além de nós inserirmos o professor de artes na escola, nós vamos inserir também monitores para sala de computação para ensinar informática aos alunos. Então, além do professor de artes, nós vamos ter também os monitores para assistir aos alunos na sala de computação. Ótimo, candidato. Vamos lá. Temos mais perguntas dos internautas nesse momento. Vamos lá, internautas, participem conosco. Vamos lá. Estão sendo providenciadas, organizadas as questões dos internautas, candidato. Então, voltamos aqui ao nosso pote de perguntas. Isso, exatamente. Vamos acabar com essas perguntas. Vamos acabar com essas perguntas, pessoal. Vamos lá. É isso aí. Que dê tempo de responder a todas as perguntas. Está certo. Vamos fazer o possível para que o candidato possa responder o máximo possível. Você percebeu que eu não estou enrolando a pergunta. Estou respondendo objetivamente dentro do nosso plano de governo. Sinta-se à vontade. Por sinal, se você me der licença, eu quero mostrar para os internautas o nosso plano de governo. Pois bem, candidato, fique à vontade. Nosso plano de governo, tá bom? É isso daí. Candidato, a educação, não somente a educação, mas a vida em si hoje, a vida empresarial, os negócios exigem parcerias. O candidato é um empresário, sabe muito bem disso, né? A parceria da educação em si, do conjunto da educação do município com a sociedade, entende-se como fundamental para o desenvolvimento, inclusive, da nossa sociedade aí local, né? Como que o candidato pretende integrar a educação, no seu sentido mais amplo, com a sociedade amparense? Então, no meu entender, né, nós temos que andar junto. Por exemplo, a educação, ela tem que andar junto com a saúde, né? Então, se você fizer uma aproximação da área da saúde com a área da educação, nós vamos ter os alunos mais preparados, nós vamos ter as crianças com mais saúde. Eu acho que isso daí também ele vai ser voltado para a família, né? Porque nós temos que também investir na base familiar. Eu acho que a sociedade, o que ela está esperando do próximo governo é isso daí, que tenha uma equipe de governo que olhe para a população com muito carinho, com educação e que faça a diferença na questão social. Vamos investir na base familiar e vamos investir nos jovens e também nos adultos.
Exato. O senhor é um amparense, assim como eu me considero amparense, embora seja aqui da nossa vizinha Monte Alegre do Sul, amo essa cidade. Então é amparense, porque Me se é de Monte considero. Alegre é de Amparo. Estamos aqui, É. né, como amparenses. É. Se nota na cidade um movimento muito grande de jovens, garotos, garotas, nas praças, né, em horários dos mais variados, né? Existe a preocupação do candidato com relação a esses jovens efetivamente estarem dissociados da escola local? É claro que o indivíduo, o ser humano, tem liberdade para sair, para se divertir, para estar nas praças, é para isso que as praças servem, né? Mas o candidato acha, por observação, né, que nós temos um problema localizado nesse sentido, ou seja, há um distanciamento do jovem hoje com relação à escola? Sim, eu acho o seguinte, eu acho que o que está faltando é o governo dar uma atenção melhor para esses jovens, né? Eu sempre digo o seguinte, que aonde está a família, não está a bandidagem, né? Esses jovens que são aliciados, né, pela maldade que existe hoje no nosso mundo, né, eles se desviam, saem da escola, não querem mais estudar, não querem trabalhar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que investir na inclusão social, nós temos que buscar esses jovens, nós temos que dar oportunidade para esses jovens, nós temos que ter uma diferença na questão da educação, nós temos que dar condições desse jovem, ele querer voltar para a escola e ele gostar de ir na escola. Porque a escola, se a pessoa não gosta de estudar, não gosta de ir na escola, ela tem que ter um atrativo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos investir, por exemplo, em transporte escolar, na merenda, fazer uma merenda de qualidade na escola, porque se você serve uma merenda de qualidade, muitas vezes a pessoa na casa dela, ela não tem alimentação adequada. Então ela vai na escola para se aproveitar da merenda e ela acaba começando a acostumar a ir na escola, começa a gostar do estudo e a gente tem que ter lá também na escola um psicólogo para acompanhar essas crianças, para ver por que ela está na rua. Porque muitas vezes a criança está na rua, não é por opção dela, é que ela não tem base familiar. Então, se ela não tem base familiar, aonde que ela vai? Ela vai buscar os amigos. E os amigos, muitas das vezes, levam para o mundo e foge da escola. Candidato, temos perguntas dos nossos internautas, candidato. Vamos lá. Pergunta do Rodrigo Eufrosino, lá do Jardim Silmara, novamente, candidato. O pessoal do Jardim Silmara participando aí conosco. Gostaria de saber do candidato o que, na visão do candidato, falta com relação à educação municipal quando o assunto é inclusão social e qual o projeto do mesmo para este assunto. Então, Rodrigo, eu acho que já há mais de um ano que eu venho falando aí na internet, nas redes sociais, que a inclusão social é um dos projetos do nosso governo que nós queremos investir com todo carinho, né? Então eu acredito o seguinte, as nossas escolas hoje, ela tem as acessibilidades, porém tem algumas escolas que ainda não têm, ou foi feita a acessibilidade, mas é inadequada, né? Por exemplo, um cadeirante, ele vai subir uma rampa que ela não foi feita de acordo com as especificações necessárias, ele acaba não conseguindo subir, então tem que ter uma pessoa para ajudar para empurrar a cadeira, essas coisas todas. Então, eu acho que a acessibilidade é primordial nas escolas. E o que nós queremos fazer? Nós queremos implantar uma equipe especializada para cuidar dessas crianças
que precisam da inclusão social, né? Com psicopedagogo, com psicólogos, com o, o neuropediatra, fonoaudiólogo. Então eu acho que é isso daí é que vai fazer a diferença, né? Hoje já existe na classe de aula, por exemplo, um professor que ele chama-se tutor, né? No nosso governo, nós não vamos tratar essas pessoas como tutor das crianças que estão sendo incluídas. Nós vamos tratar como segundo professor, né? Nós temos que valorizar também esse professor. Então, eu acredito que nós vamos fazer a diferença na inclusão social. Vamos fazer a diferença. O neuropediatra, por exemplo, é extremamente necessário para a gente conseguir incluir essas crianças, né? Então, eu acho que a pergunta seria essa daí, a resposta, né? E vocês podem contar que no nosso governo a inclusão social vai ser de primeira. Candidato, temos mais perguntas aí dos nossos internautas. Vamos lá então. A pergunta do Leandro Lima, lá do Jardim São Sebastião. Um abraço, Leandro, obrigado pela sua participação. Sabemos que a pandemia, infelizmente, ainda está em nosso meio, o que é uma realidade muito triste para todos nós, né, candidato? Qual a visão do candidato em relação à reabertura das escolas? Até mesmo porque, muito provavelmente, o começo do mandato aí do prefeito eleito enfrentará essa situação ainda. Então, eu acho, olha, é uma pena o que tem acontecido por causa desse Covid, né? A pandemia nos pegou mesmo, né? E isso daí é muito triste, porque prejudicou muito a educação, né? Prejudicou a educação no país todo, e isso daí é uma questão que nós temos que cuidar com muito carinho, né? Eu acho o seguinte, nós temos que acompanhar a decisão do governo do Estado, né? Temos que acompanhar a decisão do governo do Estado. Mas mesmo que o governo do Estado mande as crianças voltarem para a sala de aula, nós vamos fazer uma pesquisa, seria um tipo de um plebiscito, dentre os professores e os pais das crianças, para ver qual a porcentagem de pais que querem correr o risco de mandar a criança para a escola. E a gente tendo em mãos essa pesquisa, esses números, aí nós vamos decidir se a escola volta ou se ela não volta. Mesmo porque 34% das pessoas que trabalham na educação estão de risco, né? E são pessoas idosas e que talvez não possam voltar. Então, nós vamos ter muita dificuldade para voltar às aulas no início dos anos por esse fator. 34% das pessoas que trabalham na educação não vão poder voltar, a não ser que venha a vacina e a população aceite tomar a vacina e a gente possa voltar com as aulas. Realmente um cenário bastante crítico aí. Lembrando que aqui estamos tomando todas as medidas de precaução com relação à Covid-19, candidato. Vamos lá então, temos mais perguntas dos nossos internautas. Vamos lá. Essa pergunta é do Paulo Oliveira, lá do Parque Rodrigues, candidato. Ele diz que a Lei Federal número 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. O que o senhor pensa sobre o Fundeb e como aplicar, na visão do senhor, como aplicar de forma correta essa verba? Então, como nós vamos valorizar o profissional que trabalha na educação, nós vamos utilizar essas verbas do Fundeb para melhorar o salário desses profissionais, né? Nós temos aí o bônus, né? O bônus assiduidade, e vamos tentar melhorar o salário de todos aqueles que trabalham na educação.
não somente dos professores, mas todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto que é a educação. Perfeito, candidato. Vamos lá, os internautas hoje participando aí Ai, que conosco bom, ai, que mais bom. uma vez, valorizando todo esse trabalho que está sendo realizado para vocês aí, amparenses, né? Vamos lá. Então nós temos a pergunta da Mariana Pessoa, que reside lá no Jardim América, candidato. A pergunta dela é a respeito de colocar a escola, né, em tempo integral. O que o candidato acha a respeito desse ponto? Mariana, eu acho que seria extremamente importante a escola de tempo integral. Porém, eu ainda não tenho os números na minha mão e não poderia responder para você com exatidão, porque uma que teria que aumentar os funcionários da educação. E outra que eu não sei se o espaço físico das escolas permitiria que eu fizesse a escola integral. Gostaria muito de fazer a escola integral, eu acho que é muito importante a escola de tempo integral, mas isso daí eu vou ter que estudar com carinho, vou ter que chegar lá primeiro, Mariana, para mim ver se realmente eu tenho condições de fazer isso, porque eu acho que o espaço físico nosso não comporta a escola integral, porque nós temos 2 turnos na escola e eu teria que dar um jeito nesse outro turno. Então, eu acho que, no momento, eu não colocaria a escola integral. Candidato, o senhor tem, ou já teve a oportunidade agora, principalmente nesse momento de campanha, né, de visitar as escolas da nossa cidade, principalmente as escolas da área rural? Se assim foi feito, o que o senhor observou que acha fundamental que seja trabalhado logo no início de seu mandato, caso seja eleito? Não, na verdade, nós não fizemos ainda essas visitas nas escolas da área rural, né? Eu conheço algumas escolas aqui do centro da cidade, né? Da cidade eu conheço, mas não conheço as escolas da área rural. Ainda não tive a oportunidade de ir lá visitar as escolas. Mas eu acredito o seguinte, por exemplo, a escola dos Rosas é uma escola de excelência, né? É muito boa a escola, não conheço a escola, mas eu ouço falar muito da escola, é uma escola muito boa, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que nós vamos visitar as escolas, nós vamos conhecer a situação de cada uma, mas nós vamos querer investir em todas as escolas do município, né? Tanto a área urbana quanto a área rural. Nós vamos tratar da mesma forma, do mesmo jeito, e eu, como já disse, gostaria de uma educação de excelência na educação municipal. Ok. Candidato, internautas, vamos lá, mais uma pergunta dos nossos internautas. Renata Toledo, lá do Jardim América, candidato. Um abraço para você, Renata. Obrigado pela sua pergunta. O candidato tem algum projeto para ampliar as vagas nas escolas de ensino infantil e creches da cidade, candidato? Do nosso plano de governo está previsto que nós vamos fazer um estudo para ver qual é a demanda das creches, né? Se a demanda for além do que nós temos para atender, nós vamos buscar parcerias com as creches particulares, nós vamos investir nas creches já existentes, vamos ampliar as creches e vamos tentar acolher todas aquelas crianças que os pais trabalham. Nós vamos fazer uma investigação na família para ver se realmente os pais trabalham e se eles têm a necessidade de colocar a criança nas creches. Aquelas pessoas que querem colocar as crianças na creche, mas ela não trabalha, ela vai ficar na fila de espera, né? E outra coisa, nós vamos ampliar o horário da educação infantil, de 4 para 5 horas, né? Em vez de abrir a escola começar às 7h30, ela vai começar às 7 da manhã, né?
e ao invés de fechar às 4h30, ela vai fechar às 5 horas da tarde. Então nós vamos ampliar o horário da educação infantil na cidade de Amparo. Candidato, vamos voltar aqui novamente, mais uma vez, ao nosso pote de perguntas. Continuem participando, internautas. A participação de vocês, como já dito, é fundamental para que os candidatos aqui possam expressar os seus referidos planos de governo. Vamos lá, candidato, a mais uma pergunta. Candidato, o mandato ele é de 4 anos, como todos sabemos, né? Seu projeto para a educação no primeiro, segundo, no terceiro e no quarto ano. Se o senhor tivesse que nos fazer agora uma explicação da divisão, né, do planejamento, do que será feito a cada ano, né, o que o senhor colocaria para todos nós aqui, principalmente para os internautas? Muito bem. Eu gostaria de dizer o seguinte, né? Eu não sou um expert em educação, né? Não sou um expert em educação, né? Sou vivido, tenho experiência de vida, né? Mas não sou expert em educação. A minha equipe, nós temos lá uma equipe que planejou o nosso plano de governo, são algumas professoras e professores que nos ajudaram a elaborar o plano de governo e que eles poderiam, se estivessem aqui, responder melhor a sua pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos entrar em janeiro cuidando da educação. E nós vamos, dentro do nosso plano de governo, nós vamos tentar colocar todos os nossos projetos em andamento, né? É claro que a hora que eu chegar lá eu vou ter que ver se a gente vai conseguir fazer tudo de uma vez. Mas nós vamos começar já cuidando da educação com carinho e com amor, né? Tem um pouquinho de dinheiro lá, uma miséria, pelo que falam, que não tem dinheiro, né? Você fala, precisa fazer, não tem dinheiro. Precisa daquilo, também não tem dinheiro, né? Eu acho o seguinte, 76 milhões de reais. Não é pouca coisa. Dá para fazer muita coisa para a educação. É claro, é só saber administrar o dinheiro público, investir o dinheiro certo, no lugar certo, na coisa certa, gastar o que é necessário e não desviar dinheiro público. Se você não desviar o dinheiro da educação, dá para fazer o que a gente está prometendo no nosso plano de governo. E nós vamos começar no primeiro ano investindo na educação. Você pode ter certeza disso. Candidato. Internautas novamente, candidato. Vamos lá, mais uma pergunta. Felipe, lá do Jardim Brasil, candidato. Candidato, quais são os seus planos para as crianças dos bairros da cidade? Nesse momento da pandemia, e é uma realidade o que o Felipe aí coloca, né? As crianças ficam mais nas ruas, né? Então, nesse momento de pandemia, em que não pode ir às escolas, qual é efetivamente o seu plano para administrar esse tipo de situação que traz uma série de outras situações correlacionadas, como segurança, por exemplo? Então, a pergunta do Felipe é uma pergunta bem complexa, né? Porque, na verdade, nós não temos autonomia nem autoridade para vigiar todas as crianças, né? E como hoje a pandemia ela não permite que você faça nada, né? Faça nada. Por exemplo, eu tenho lá um salão de festa, ele está fechado porque não pode fazer festa para criança, né? Então, não podemos fazer nenhum evento em bairro, não podemos atrair essas crianças para ir à escola, para fazer algum evento na escola. Então, infelizmente, Felipe, eu vou ficar devendo essa pergunta sua. Eu não sei o que eu faria para a gente acolher essas crianças, uma vez que não podemos fazer aglomeração de gente, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é divulgar através de folders e mensagens
na televisão, mensagem no rádio, para as crianças, os pais cuidarem das crianças, manterem as crianças nas suas casas, quando sair com máscara e tomar todo o cuidado necessário, porque a gente não quer ver nenhuma criança aí com o problema do Covid, né? Candidato, vamos voltar aqui, mais uma pergunta, nosso pote de perguntas, vamos lá. Mais uma pergunta acolhida. Candidato, ainda com relação à questão de portadores de necessidades especiais, né? Nós tivemos aí, inclusive com os outros candidatos que participaram nos demais dias, muitos questionamentos com relação a esse fator, né? O candidato pretende fazer um levantamento, né, de todas as crianças, enfim, crianças e jovens que possam não estar sendo atendidos, segundo o que regulamenta a Constituição, no que diz respeito à educação, e que sejam pessoas portadoras de necessidades especiais? Bom, esse é uma matéria que nós vamos cuidar com muito carinho, né? Como eu já disse anteriormente, nós vamos investir na inclusão social. A criança vai ser tratada, ela vai estudar dentro da sala de aula, assistida por esse segundo professor. Se a criança for uma criança muito agressiva e ela não pode conviver com as outras, nós vamos tentar ver com a equipe que vai cuidar dessas crianças o qual seria o melhor método para a gente incluir essa criança na educação. E é fundamental o neuropediatra, para dar um diagnóstico, para a gente saber realmente o que essa criança precisa, né? Então eu acho que nós temos que cuidar dessas crianças com muito carinho, porque eu já vi muita criança que tenha o problema de ser especial, né, com autismo e com outras doenças, e que é pessoas inteligentes e faz até a diferença, né? A gente tem aí muitas questões de cadeirante, problemas com audição, e são pessoas extremamente inteligentes que nós temos que incluir na educação, né? Nós temos que incluir na educação. Perfeito, candidato. Mais uma pergunta, ainda temos 1 minuto e meio para mais uma pergunta de um internauta, candidato. Vamos lá. A Beatriz, lá do Jardim Silvestre, candidato, quer saber a respeito da escola Quintas de São Tiago, lá no bairro Santa Maria. O senhor tem a intenção, segundo ela, de inaugurá-la caso seja eleito, pois, conforme ela relata, há anos que está parada a construção da escola. Então, olha, nós não vamos fazer como os outros políticos fazem, né? Os outros políticos, como que eles fazem? Eles entram, ganham a eleição e as obras que estão paradas, eles largam lá parada, né? Eles não dão continuidade. Por quê? Porque é projeto do outro prefeito anterior, então ele não dá continuidade ao projeto. Aqui em Amparo a gente tem visto muitas obras que ficaram para trás porque são de prefeitos anteriores, né? Por exemplo, na questão aqui dessa ponte aqui do mercado, essa ponte já era para ter feito há muitos anos e ela está lá abandonada. Por quê? Porque ela foi um projeto de um prefeito anterior e que ninguém quis assumir a responsabilidade de terminar aquilo lá. Então é ruim isso aí para a cidade, porque é dinheiro investido lá, dinheiro da população que foi investido lá e está largada lá. Eu quero terminar todas as obras iniciadas por esse governo, eu vou terminar e vou entregar para a população. Perfeito, candidato. Estamos chegando ao fim, temos aí 2 minutos e 45 segundos para as suas considerações finais, candidato, à população de Amparo. Em primeiro lugar, mais uma vez,
eu quero agradecer imensamente, agradecer de coração essa oportunidade que a Unifia está nos dando, de poder estar aqui conversando com os internautas, conversando com os profissionais da educação, e eu acho que é muito importante esse ato para a democracia, né? E eu gostaria de dizer o seguinte, olha, nós temos aqui 14 motivos para você votar no Eduardo Canina. Eu acredito que para a semana que vem, esse plano de governo já vai estar na rua, né? E nós vamos entregar, não vamos jogar no chão, viu? O diferencial é esse, nós vamos entregar de mão em mão para a população realmente saber o que nós vamos fazer, o que nós pretendemos fazer para a cidade de Amparo, para a população de Amparo. Quero deixar aqui bem claro que nós vamos administrar a cidade com honestidade, com seriedade e com amor ao próximo. Vocês podem ter certeza de uma coisa, nós vamos chegar lá para resolver os problemas da população de Amparo. Eu quero ver uma cidade mais humana, uma cidade mais acolhedora, com mais educação, com mais saúde, com moradia para quem ainda não realizou o sonho da casa própria. E nós vamos fazer realmente a diferença na inclusão social, na questão da moradia e na questão da saúde, né? Vamos querer para Amparo, para o povo, uma saúde de qualidade. Portanto, no dia 15 de novembro, vote 14, vote Eduardo Canina e Joelma Menoncelo, vice. A Joelma Menoncelo, ela trabalhou 18 anos na área da saúde, portanto ela conhece bem a área da saúde. E hoje ela trabalha na área da educação. E ela é uma pessoa lutadora, mãe de 3 filhos. Eu escolhi porque é uma excelente pessoa, não tem rejeição política, eu também não tenho rejeição política, então nós vamos fazer a diferença na cidade de Amparo. Vocês podem ter certeza que nós vamos administrar essa cidade com a cabeça voltada para a população de Amparo. Tá muito bem? O meu muito obrigado à Unifia, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que... Nós é que agradecemos, candidato. Internautas, encerramos aqui a nossa primeira semana, concluindo a 4ª entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Amparo. Teremos mais 3 candidatos na semana que vem. Segunda-feira, candidato Mário Auler estará aqui conosco para falar sobre educação para vocês aí, internautas, para vocês, amparenses. Eu agradeço imensamente a presença do candidato nessa noite. Muito obrigado, candidato Eduardo Canina. Agradeço a toda a equipe técnica, Juliano, Elisiane, que trabalharam aqui incansavelmente para que tudo pudesse sair a contento, tá bem? Agradecemos a você, internauta, agradecemos a Unifia, a Unisep Educacional. Um ótimo final de semana a todos. Estaremos juntos segunda-feira às 20 horas e não esqueçam, 4 de novembro às 19h30, aí sim, todos os candidatos frente a frente, discutindo as suas propostas para o futuro de Amparo, aí pelo menos para os próximos 4 anos. Até já, até mais, um grande abraço a todos.